Fala, meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E galera, hoje a gente vai fazer uma parada um pouquinho diferente, tá? Porque eu preciso trazer para vocês alguns conhecimentos que eu estou adquirindo neste livro aqui. Eu estou lendo esse livro realmente aprofundando ele fazem 4 meses já. E não só lendo esse livro, mas estou estudando pessoas que também leram esse livro e tiveram resultados. E, cara, realmente, assim, desde que eu comecei a estudar e aplicar, não só estudar, né? Porque eu estou estudando ele fazem 4 meses e aplicando, assim, acho que há 2 meses, talvez um. Então, há diferença muito grande entre você estudar e você aplicar os conhecimentos desse livro. Eu resolvi trazer isso aqui para vocês, cara, porque isso trouxe resultados práticos para mim dentro da minha carreira como desenvolvedor e também nos meus relacionamentos com outras pessoas. E eu preciso trazer isso aqui para vocês porque é um conhecimento muito valioso de como você pode crescer na sua vida, tá? Bom, esse livro basicamente ele é dividido em 7 hábitos, tá, galera? Tá o nome, né? 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, ele vai falar sobre 7 hábitos que, muito bem desenvolvidos, podem te trazer vitórias grandíssimas, tá? Então, eu só ia te pedir se você puder deixar o like, se inscrever aqui no canal, ia ser muito bom para mim. E sem mais delongas, já vamos lá para o vídeo. Bom, é o seguinte, cara. Existe um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Esse cara, ele não é muito mencionado no livro, mas ele tem uma correlação muito grande. Antes de começar a falar disso, eu queria só introduzir um pouco desse conceito, tá? Porque é o seguinte, galera, quantos de nós temos, às vezes, ansiedades, às vezes, fatores, momentos em que você se sente afastado de si mesmo, momentos que você teoricamente olha para si mesmo e às vezes não consegue entender o porquê que você está aqui, né? Às vezes a gente sente assim um vazio interno olhando para dentro de si mesmo, porque a gente não fica vivendo a vida e às vezes parece que a gente não está com propósito nenhum. E esse filósofo, ele fala muito sobre isso, sobre a questão de você se não conseguir se entender, o conceito de traição de si mesmo, digamos assim. Bom, o que que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que enquanto você não estiver alinhado, as suas atitudes não estiverem alinhadas com o seu propósito, você não consegue, você até pode conseguir prosperar um pouco ou relativamente bastante, mas não com a mesma intensidade que você normalmente conseguiria se você estivesse alinhado com o seu propósito aqui na Terra. E você deve ter alguns momentos em que você se sente frustrado, ansioso, com remorso de si mesmo. E esses são os momentos em que você se desconecta de si mesmo. Essa seria a consequência de você trair você mesmo, tá? Vamos falar dessa maneira. Ou seja, o que isso quer dizer? Que enquanto eu não estiver com os meus objetivos alinhados a quem eu sou, eu sempre vou estar remando contra a correnteza, tá? Isso aqui é muito importante, cara. Isso aqui é muito importante, porque ele leva a uma série de questionamentos sobre quem sou eu e por que eu estou aqui, né? Então, essa série de hábitos que você às vezes precisa desenvolver, ela está muito interligado a quem você é primeiro. Então, essa pergunta ela vem antes, tá? Quando o Sartre está falando sobre isso, ele está dizendo basicamente, cara, você está aqui por algum motivo específico e cada um tem o seu motivo específico.
Então não adianta eu, desenvolvedor, ir lá jogar futebol, que eu vou ser um frustrado, cara, porque eu vou estar, pô, indo, além de ir contra o que o universo está esperando de mim, eu vou estar sendo ruim pra caramba, mano. Tipo assim, eu vou estar sendo arrogante em desperdiçar um talento que em outro lugar poderia ser muito bem utilizado e exponencializado para focar em alguma coisa que não tem nada a ver comigo. Logo, eu tendo a me sentir muito frustrado, muito desapontado, com uma série de outras coisas que complicam a minha vida. Basicamente, isso seria a traição de si mesmo, não executar o seu máximo potencial, tá? E isso entra em outros conceitos, mas eu só queria falar desse em específico, tá? Porque tem muita coisa para falar de Sartre, por exemplo, né? Como um filósofo. Galera, e eu queria só esclarecer também que isso aqui vai ser não só um vídeo, porque é muito grande, tá? Esses hábitos, apesar de serem só 7, eles são. Eu quero aprofundar isso e trazer valor para vocês, tá? Não adianta eu ficar aqui e falar, o hábito um é seja proativo, então você tem que ser proativo. Aí você tem que ir lá e fazer as coisas antes que elas, sei lá. Antes, o conceito normal de produtividade que eu vou ali no chat GPT, pesquiso e passo para vocês. Não é essa a intenção. Eu quero aprofundar isso aqui com vocês e fazer vocês entenderem também aonde vocês podem aplicar isso nas suas próprias vidas, tá? Então, não vai ser só um vídeo. E, inclusive, cara, se você tem interesse nisso, comenta aqui para eu saber, mano. Se você gostou do vídeo e tudo mais, tá? Deixa o like também, se inscreve aqui no canal. Vai me ajudar a fazer mais vídeos desse tipo. Galera, eu vou falar sobre o hábito um hoje, tá? O hábito um se chama seja proativo. E não é aquela proatividade que a gente está acostumado, sabe? O lixo está aqui, o lixo está cheio, eu vou ser proativo e botar o lixo fora. Cara, isso aqui é um conceito muito esdrúxulo, muito superficial de proatividade. Basicamente, cara, o que ele quer dizer com seja proativo? Existe, aí ele traz esse conceito interessantíssimo, que existe 3 momentos da nossa vida. Isso é interessante que a gente pode correlacionar com inteligência artificial, às vezes, né? Ou com qualquer software que a gente vai desenvolver. Ou seja, um é o input, as coisas que vêm de fora, as coisas que eu não tenho controle, certo? Eu não tenho controle se o sol está batendo aqui e eu não quero, certo? O que eu tenho controle? Eu tenho controle do momento que eu estou recebendo esse input, processando ele e transformando num resultado. Então, o sol está batendo aqui e eu não quero, eu tenho algum pensamento que ele é negativo perante a esse sol batendo aqui, a minha resposta automaticamente reacionária, que eu reajo a isso, ela vai sair de um lado negativo, ou seja, eu vou ficar muito bolado com isso. Eu vou ficar desapontado, vou gerar uma série de sentimentos em relação a isso que não são meus, não são coerentes, né? Como que eu sei disso? Por exemplo, quando você se sente irritado com alguma coisa. Essa irritação, ela vem de um input. Alguma coisa aconteceu antes, sei lá, eu deixei cair isso aqui, quebrou, aí eu criei uma irritação por conta disso, certo? Mas por que eu criei essa irritação diretamente? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Por que eu criei essa irritação de forma reativa? Ela foi uma escolha minha? Muito provavelmente não. Se isso aqui cair e quebrar, você quer ficar irritado? Muito provavelmente a resposta seja não, conscientemente. Porém, o input foi que essa caneca aqui ela caiu no chão. Esse foi o input, isso aconteceu. Agora, quando isso entra para eu processar, eu vou
automaticamente, em muitas das vezes, largar o output, a saída, como algo reacionário. Mas que coisa que caiu isso aqui, não sei o que, meu dia, minha vida, não sei o que, blá, 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 blá. Reação, né? A gente recebe o input, raciocina ou nem raciocina, pá, e já sai. O que ele fala no hábito 1 é justamente isso, galera. A capacidade que a gente pode desenvolver sobre os inputs que existem na nossa vida. A gente não tem controle de nenhum input, quase, certo? A gente só tem controle do output, né? No momento de como a gente reage em relação a isso. E é óbvio que eu sei que isso aqui é fácil falar, né? É fácil alguém te desrespeitar no trânsito, por exemplo, e, cara, você ser o cara paz e amor e não responder, né? Isso que quase não existe. Eu sei que eu estou passando o conceito para a gente refletir em cima disso, tá? Porque isso aqui é basicamente uma lente que a gente utiliza. Isso é um paradigma que a gente utiliza, tá? Naturalmente é um paradigma. Paradigma, o que que é um paradigma? É uma lente que a gente está enxergando as coisas. Então, o Gabriel vai ver isso aqui caindo, quebrando, vai reagir de determinada maneira. O João vai ver isso aqui quebrando, vai reagir de uma maneira totalmente diferente. Ele vai ser um cara que ele vê o copo meio cheio, então ele pensa que isso aí já estava estragado mesmo, tinha que quebrar. O João, ele vai olhar ali e vai dizer, cara, isso aqui realmente era uma caneca importantíssima para mim, e as coisas não funcionam e tudo na minha vida é blá blá blá. Cada um tem o seu paradigma. Se a gente olhar para a mesma situação em 1000 pessoas, cada uma vai ter um ponto específico, um ponto de vista. Mas a questão é a separação e primeiro você entender. Existe o input, a entrada do problema ou da situação, porque a situação ela é neutra, na verdade, né? Isso aqui caiu, cara, é isso, caiu, tá ligado? Tipo, não existe um sentimento por trás de alguma coisa que aconteceu. Concorda comigo? Por exemplo, isso aqui caiu, é neutro, isso é uma ação que aconteceu. Porém, a minha reflexão e o meu resultado para aquela ação, isso vem a partir das lentes que eu estou enxergando o mundo, tá? Isso aqui é muito importante, beleza? Bom, dito isso, eu tenho controle por enquanto, às vezes aí falando novamente, né? Não é fácil, não é fácil. Às vezes tem coisas que não tem o que fazer, às vezes a gente vai reagir de determinadas maneiras, gritar com pessoas que a gente não deveria gritar. Mas o primeiro passo é você estar realmente consciente em relação a isso. As coisas que vêm de fora, elas vêm. E você não tem como controlar essas coisas que elas vêm de fora de determinada maneira, o que você tem como controlar é basicamente o seu, a sua reação a isso, tá? Então entrou uma coisa aqui, só ressaltando, né? Sempre existem esses dois momentos em que você pode controlar, o processamento e a saída, tá? É a mesma coisa em programação, cara. Você pode controlar o que o usuário vai fazer? Não. Você pode controlar o processamento e a saída somente. Ou seja, a gente processa as coisas de determinada maneira que os outros irão receber o input. A gente não tem controle sobre o que os outros vão fazer, mas a gente tem controle sobre o que a gente está pensando e a saída. E aí, de novo, né? Tem situações mais complexas. Ah, alguém me deu um soco aqui, cara. Como é que eu não vou revidar isso aqui? Eu fui cair num golpe aqui. Como é que eu não vou ficar puto com isso? De novo, cara. O fato, ele é neutro. O fato é neutro. Ou seja, em todos os momentos, o momento que você reage a isso é a sua responsabilidade. É isso que você vai ter controle, tá? De novo.
desenvolvendo mais consciência, só de você saber isso aqui, entender, você vai começar a pensar diferente, porque cada coisa que você vê na vida, você vai ver que é um input e que você, às vezes, não consegue controlar a resposta, porque você reage diretamente, tá? Isso é o que fala muito aí no livro. Então, existem dois conceitos além desses, tá, galera? Que é basicamente isso aqui. Um é o círculo de preocupação e o dois é o ciclo de influência, tá? Exemplo, 90%, cara, 100% das pessoas, não, 100% não. 90% das pessoas, eu tenho a estatística ali no livro, ficam vivendo a vida inteira, média 75 anos de idade, ficam vivendo a vida inteira no ciclo de preocupação. O que é o círculo de preocupação? Ciclo de preocupação nada mais é coisas que eu não consigo controlar. Por exemplo, eu consigo controlar se o carro ali vai bater, sim ou não? Muito provavelmente não. Eu consigo controlar se amanhã vai estar chovendo? Não. Eu consigo controlar se a pessoa vai agir de determinada maneira? Não. Ou seja, o círculo de preocupação, ele nada mais é em coisas que eu não consigo controlar. E muitas das vezes a nossa vida inteira está focada no círculo de preocupação. A gente não consegue agir sobre as coisas, né? A gente não consegue controlar as coisas. E aí vai também uma reflexão de você, por que você está tentando controlar isso, mas isso é outra história, eu vou passar aqui do livro. E existe o outro cara. Isso, um outro exemplo aqui também é decisões políticas, economia. Isso, nada disso a gente tem controle, né? A gente não consegue ter controle da economia, do tempo, é, do comportamento dos outros, de decisões feitas por terceiros. Cara, nada disso a gente controla, mas muitas das vezes a gente desperdiça muita energia mesmo em cima disso. E o que que acarreta? Frustração. Muito provavelmente frustração. O outro é o círculo de influência. O que que eu tenho controle sobre as coisas que eu não tenho controle? Em relação ao tempo. Bom, ao tempo eu tenho controle basicamente se eu posso levar um guarda-chuva ou não. Eu posso ir de carro para o trabalho ou não. Eu posso me preparar economicamente para uma determinada crise antes disso acontecer. Eu posso ter um dinheiro guardado para caso uma crise venha acontecer, eu tenho dinheiro na minha conta. Isso é o meu controle por enquanto. Eu tenho controle sobre as minhas decisões, em como você vai reagir, e aqui vai entrando um ponto muito interessante. Esse é o círculo de preocupação, tá? Falei aqui, ó, grandão. E esse aqui é o círculo de influência. Ele é muito menor que o círculo de preocupação. Mas o ponto é, o primeiro hábito para você conseguir começar a crescer é focar no seu círculo de influência, em coisas que você tem controle. Ah, mas como é que eu vou me controlar? Aquele cara é insuportável, aquela pessoa não, ela fala de um jeito ele é grosso comigo, não sei o quê. Cara, isso é um input. Vocês concordam comigo? Isso é um input. Até eu entendo o que vocês estão falando, porque nesse caso já tive também uma experiência com isso. Mas isso é um input. A gente não tem como controlar isso. A gente tem como controlar a maneira que a gente vai reagir a isso. E pensar no que a gente pode influenciar essa pessoa no longo prazo. Porque assim, ó, essa pessoa, se ela está agindo assim, a gente teria que entender o mundo do paradigma dela. Se a gente entende o mundo com o paradigma da pessoa que está nos atacando,
muito provavelmente a gente tem resultados totalmente diferentes. No exemplo, ele fala de um líder que, que ele era extremamente ríspido, extremamente difícil de lidar. Todo mundo falava mal desse líder na empresa. Era sempre alvo de fofoca e tudo mais, porque ninguém gostava dele. Justamente por ele ser muito rígido, muito duro e complexo de lidar. Até que chegou um momento que entrou um estagiário novo. Só que esse estagiário, cara, ele conseguia entender o paradigma desse líder. Ele conseguia entender como que a cabeça dele funcionava e por que que ele agia dessa forma. Ele teve ou seja, ele é um cara que ele está focado no círculo de influência. Ele não tem controle sobre como o cara age, mas ele tem controle de conseguir entender o paradigma da pessoa, o porquê que a pessoa ela age assim e sem julgamento, tá ligado? Esse é o ponto mais importante, sem julgamento. Ele entendeu por que que o líder agia assim e começou a agir de acordo com o que o líder fazia. Isso quer dizer que você tem que concordar com a pessoa? Não, não quer dizer que você tem que concordar com a pessoa. Pelo contrário, esse cara aumentou o ciclo de influência dele, simplesmente entendendo como o cara funcionava, fazendo as coisas de determinada maneira que a própria pessoa foi ganhando a confiança desse cara, o próprio líder foi ganhando a confiança desse cara, e quando ganhou a confiança dele, quem era a única pessoa na empresa com quem ele perguntava antes de tomar uma decisão, era o estagiário. Justamente por conta da compreensão que ele tinha relacionado a ele. Então ele se sentia tipo conectado com aquela pessoa diretamente, né? Logo, ele sentiu a confiança, ele conseguia nas reuniões, ele pedia a opinião dele. Tipo, o cara era estagiário e tipo tinha os caras que estavam lá há muito mais tempo e ele pedia a opinião do estagiário na sala de reunião. Para você ver o poder que tem você aumentar o seu círculo de influência. Ele focou nas coisas que ele poderia focar, ele não focou em mudar a outra pessoa. Isso é impossível, cara. Você nunca vai conseguir mudar alguém. Você teria que focar no seu círculo de influência para conseguir aumentar ele. E olha como isso mudou a própria pessoa, porque ele começou a pedir conselhos e coisas pro estagiário, mano. O estagiário era a única pessoa que compreendeu a cabeça do cara. Ou seja, o estagiário, ele provavelmente entrou na empresa, ele começou com um círculo de influência desse tamanho e aumentou isso aqui para muito grande, cara. O CEO da empresa pedia conselho para ele. Mano. Vocês entendem o poder disso? Quando você para de focar nas preocupações, em querer impor coisas para os outros, em querer mudar as pessoas, em querer ficar chateado com a economia, chateado com o tempo, chateado com isso, aquilo, você consegue aumentar o seu círculo de influência porque você age onde você pode agir. E esse é um algoritmo da vida, cara. Porque só assim você consegue automaticamente crescer em uma área que você não tinha influência nenhuma antes. Esse é o hábito 1, galera. Seja proativo. Bom, já deu 24 minutos de vídeo. Eu vou finalizar a aula aqui e eu queria que vocês me dissessem se vocês gostaram dessa aula, porque, cara, isso aqui é poderoso pra caramba, tá? E esse é só o hábito 1, são 7. Esses 3 hábitos, os primeiros que eu falei, eles englobam a vitória particular. Você não consegue ter uma vitória grande, uma vitória na sua vida de um modo geral, se você não tiver esses 3 hábitos primeiro, que são esses 3 aqui, que é o seja proativo, comece com o fim em mente e
primeiro o mais importante. E só depois que você matura esses 3 hábitos, você consegue a vitória particular. É como se fosse uma série de tarefas, cara. Você não consegue subir para o próximo nível sem fazer esses 3 caras primeiro. Porque quando você fecha esses 3, você consegue a chamada vitória particular. Você se alinha consigo mesmo. E é isso que o Sartre fala, mano. É isso que o Sartre fala. Cara, eu chego a me arrepiar aqui, mano. Aqui. Porque é basicamente o alinhamento de você mesmo com as suas coisas. E às vezes você nem precisa ficar se perguntando, ai, quem eu sou, quem eu sou. A própria aplicação destes hábitos, ele vai te gerar uma influência muito grande e você automaticamente vai descobrir quem você é a partir disso. Então, às vezes, você não precisa tirar um ano, você não precisa tirar um ano sabático e ir lá na Índia, ficar lá 2 meses dentro de uma caverna para entender quem é você. Você precisa, às vezes, fazer o contrário, mano, do que as pessoas falam. Agir primeiro, claro, estudar isso algumas coisas antes, mas agir primeiro em relação a isso para que vocês consigam, aí sim, ter resultados e influências e ver que o círculo que vocês estão, aonde vocês estão, aonde vocês moram, mudar completamente porque você mudou. Isso é poderoso, galera, tá? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, tamo junto, até a próxima e tchau.